Olá pessoal, aqui professor Dalmir, professor Barbadinha. Nessa aula vamos continuar a resolver, né, equações trigonométricas. Então, letra W. Cosseno de 2x mais cosseno de x mais 1 é igual a zero. Veja que essa equação é semelhante a uma da aula anterior, né, que eu tenho aqui arco duplo, né, cosseno do arco duplo, e aqui tem o cosseno do arco simples. A gente não pode misturar. Então, nós vamos pegar uma relação que a gente já viu lá quando a gente estudou naquela aula sobre arco duplo. Né? E eu vou resolver para o universo de 0 a 2π, quer dizer, só na primeira volta. Então, a gente sabe que o cosseno de 2x é 2 cosseno ao quadrado de x menos 1. Lá na aula 39 a gente viu isso, dei uma olhada lá. Tá? E já dá uma revisada em todos os arcos duplos lá. Tá? Então, substituindo ali, fica 2 cosseno ao quadrado de x menos 1 mais cosseno de x mais 1 igual a zero. Aí a gente vai cancelar o menos 1 com mais 1, vai sobrar 2 cosseno ao quadrado de x mais cosseno de x igual a zero. Uma equação do segundo grau. Tá? Como ela é incompleta aqui, ó, e o cosseno é fator comum, vamos colocar o cosseno em evidência. Ó. Então, 2 cosseno ao quadrado de x dividido por cosseno de x fica 2 cosseno de x. E cosseno de x dividido por cosseno de x fica mais 1. Aí o produto é igual a zero. Tá? Então, cada fator é zero. Então, cosseno de x é zero, tá? Ou lá em cima, ó, 2 cosseno de x mais 1 é zero, o outro fator. Né? Espaço para a gente resolver cada um. Então, o cosseno de x é zero, aí eu vou ver os arcos de 0 a 2π, onde o cosseno deles é zero. Tá? Então, vai ser para o π sobre 2 ou para o 3π sobre 2. 90 graus ou 270 graus. Tá? Agora aqui isolando o cosseno, fica cosseno de x igual, ó, aqui vai passar, vai ficar menos 1 dividido por 2, menos 1 meio. E o cosseno é negativo no segundo e terceiro quadrantes. Tá? Então, o x é igual a 2 terços de π, ou 2π sobre 3, que é o 120 graus, ou o 4π sobre 3, que é o 240 graus. Tá? Então, a solução, né, basta escrever no conjunto esses 4 arcos que a gente achou aqui. Ó. π sobre 2, 2π sobre 3, 3π sobre 2 e 4π sobre 3. Tá? Barbadinha. Tá? Letra X. Cosseno na terceira de x menos cosseno de x é igual a zero. Então, isso aqui é uma equação, ó, semelhante ao que a gente tem aqui. Ó. Apesar de ser na terceira, o cosseno é fator comum. Então, vamos colocar o cosseno em evidência. Né? Também para 0 a 2π. Então, cosseno de x que multiplica cosseno ao quadrado de x menos 1. Cosseno na terceira dividido por cosseno é cosseno ao quadrado. E menos cosseno dividido por cosseno é menos 1. Então, aqui o cosseno de x é zero, né? Ou o cosseno ao quadrado de x menos 1 é zero. Então, o cosseno de x é zero, isso aqui a gente já resolveu ali, ó. É para x igual a π sobre 2 ou para x igual a 3π sobre 2. Agora aqui vamos achar o cosseno. Tá? Cosseno de x é igual a 1, e aí eu vou tirar a raiz quadrada, vai ficar mais ou menos 1. Então, eu tenho dois valores para o cosseno. Tá? Então, quando é 1, eu vou ter cosseno de x igual a 1. E o cosseno igual a 1 é para x igual a 0 ou x igual a 2π. Tá? E depois cosseno de x menos 1 vai ser para x igual a π. Cosseno de π é menos 1. Então a solução vai ser, ó, o zero, o π sobre 2, o π, 3π sobre 2 e 2π. Exatamente, né, esses valores que a gente encontrou aqui, esses 5 valores. Barbadinha. Tá? Continuando, letra Y. Duas tangentes de x mais cotangente de x é igual a 3. Tá? Veja, está relacionando tangente com cotangente. E a gente tem uma relação. A gente sabe que a cotangente é a inverso da tangente. Ó. Então, duas tangentes é igual mais 1 sobre tangente é igual a 3. Agora vamos tirar o mínimo de tudo, que é a tangente. Né? Tangente dividido por 1 é tangente. Tangente vezes duas tangentes é duas tangente ao quadrado. Tangente de tangente é 1, vezes 1 dá 1. E tangente dividido por 1 aqui é tangente, vezes 3 fica 3 tangente de x. E vejo que eu tenho uma equação de segundo grau. Ó. Tem tangente ao quadrado, tangente na primeira e o termo independente. Igualando a zero e colocando em ordem, ó, 2 tangente ao quadrado, menos 3 tangente, mais 1 igual a zero. E da mesma forma que a gente fez na outra equação da anterior, vamos chamar a tangente de x de m.
e vão substituir ali na tangente. Ó, fica 2m ao quadrado menos 3m mais 1 igual a zero. Uma equação completa do segundo grau. Então, vamos para a fórmula resolutiva, forma de Bhaskara. Tá? Então, m é igual a, aqui o a é 2, o b é menos 3 e o c é 1. Então, é menos b, menos 3 dá mais 3, mais ou menos b ao quadrado, menos 3 ao quadrado é 9, menos 4ac, menos 4 vezes 2 dá menos 8, vezes 1 dá menos 8. 2a, 2 vezes 2, 4. Aqui 9 menos 8 é 1, e raiz de 1 é 1. Então, ó, o m' vai ser 3 mais 1 sobre 4, e o m duas linhas 3 menos 1 sobre 4. Ali 3 mais 1 é 4, né? Dividido por 4 dá 1. Aqui 3 menos 1 é 2, fica 2 quartos, simplificando dá 1 meio. E agora eu tenho dois valores aqui para o m, que eu vou igualar para uma tangente ali. Ó. Então, para m igual a 1, nós temos que a tangente de x é 1. Tá? Então, qual é o arco cuja tangente é 1? Né? O arco cuja tangente é 1 é o 45 graus, é o π sobre 4, tá? E o 5π sobre 4. Tá? Só que π sobre 4 e 5π sobre 4, a distância entre eles é π. Então, a gente vai fazer só π sobre 4 mais kπ, que vai cair sempre os extremos nesses pontos. Tá? E para m igual a 1 meio, tá? Bom, m igual a 1 meio, eu tenho tangente de x igual a 1 meio. Só que esse 1 meio não é o resultado da tangente de um arco notável. Tá? Então, se vocês olharem aquela tabelinha, nós estávamos trabalhando até agora com arcos notáveis. Então, agora esse arco não é notável, a gente não tem o valor dele. Tá? Então, tem várias maneiras de dar resposta. Ou se a gente quer saber o valor do arco, a gente deve procurar uma tabela trigonométrica, tá? Ou a calculadora, ou deixar indicado. Tá? Como é que a gente vai deixar indicado? Veja que o que eu quero é o arco. Ó. Eu sei que a tangente desse arco é 1 meio. Então, a gente pode dizer que esse x aqui, ó, tá? É um arco cuja tangente é igual a 1 meio. É isso que isso aqui está dizendo. O x é um arco cuja tangente é 1 meio. Ou é o ângulo cuja tangente é 1 meio. E essa frase comprida aqui, ó, eu posso simplesmente escrever em matemática dessa forma aqui, ó. Tá? Arc-TG. Arc-TG significa arco tangente. Então, como é que eu leio isso aqui? X é igual ao arco cuja tangente é 1 meio. É exatamente o que está escrito ali. Eu leio dessa forma condensada. Então, estou representando a mesma coisa. Então, eu posso dar resposta, na resposta colocar isso aqui, ó, que x é igual ao arco cuja tangente é 1 meio. Né? Porque eu não sei quanto é esse x. Agora, se a gente pegar uma tabela trigonométrica ou pegar a calculadora, aí a gente pode calcular esse x aqui. Ó, tá? Então, como é que eu calculo esse x? Tá? Veja que na calculadora vocês têm ali seno, cosseno e tangente. E acima dessas teclas, acima do seno tem seno na menos 1. Acima do cosseno, cosseno na menos 1. E acima da tangente, tangente na menos 1. Esses na menos 1 são os arcos. Então, seno na menos 1 é o arco seno. Tá? Não é 1 sobre seno, não é isso. Tá? É uma notação diferente. Cosseno na menos 1 é o arco cosseno. E tangente na menos 1 é o arco tangente. Elas são chamadas funções inversas, tá? Das trigonométricas. Tá? Então, se eu quero saber quem é o ângulo, qual é o arco cuja tangente é 1 meio, tá? Vocês pegam a calculadora, tá? Por exemplo, deixa ela em grau, tá? Em deg. Tá? Vocês têm calculadora do lado, vão fazendo. Tá? Deixa em deg, digita 1 dividido 1 meio, né? 1 dividido por 2, que é 0,5, e aí aciona o arco tangente, o tangente dá menos 1. Aí usa lá a segunda função, o inverso, depende da calculadora. Vocês vão ver que ele vai dar 26,565 graus aproximadamente. Tá? Então, esse é o arco. Tá? Mais 2kπ, né? A gente colocaria. Tá? Isso é a mesma coisa que 0,148π. Se eu transformar em função de π em radiano. Tá? E se eu multiplicar aqui, dá aproximadamente 0,464 radianos. Se a calculadora de vocês estiver em radiano, em rad, faça o mesmo cálculo. Tá? Faz 1 dividido por 2,
tá? E faz arco tangente, aciona lá a tangente da menos 1, e você, se a calculadora estiver em radiano, vai dar aproximadamente 0,464. Tá? Então, como é que eu vou dar a resposta? Tá? Eu vou dar aqui, ó, x pertence aos reais, tá o quê? X é π sobre 4 mais kπ, né, que é aquele resultado aqui, ó, tá? Ou x é igual ao arco cuja tangente é 1 meio. Eu deixei essa forma aqui que é mais genérica, com k pertencente a z. Tá? Barbadinha. Tá? E o exercício Z para terminar a nossa lista. Ó. Tangente de x menos cotangente de x é igual a zero. Tá? Então, isso aqui é uma equação simples aqui. Ó. Veja, se eu somar cotangente dos dois lados, vai ficar tangente de x igual a cotangente de x. Né? Ou passar para o outro lado, vamos assim dizer. Tá? E a cotangente, a gente sabe que é o inverso da tangente. Então, tangente é igual a 1 sobre tangente. Tá? Aí eu faço produto dos meios extremos, tangente vezes tangente é tangente ao quadrado, igual a 1. Tá? Então, e tangente é a raiz quadrada de 1, que é mais ou menos a raiz quadrada de 1, que vai dar mais ou menos 1. Então, eu tenho dois valores para tangente. Tá? Então, para tangente igual a 1, tá? Qual é o arco cuja tangente é 1? Tá? É o π sobre 4, tá? E mais kπ. Tá? Por que é π sobre 4 mais kπ? Porque se pegar o π sobre 4 e somar 1π, tá? Que é mais 4 quartos de π, vai dar 5π sobre 4. Então, vai cair lá no π sobre 4, que é 45 graus, tá? E no 5π sobre 4, que é 225 graus. Então, vai cair sempre entre eles. E para tangente igual a menos 1, tá? Vai cair no 3π sobre 4 mais kπ, tá? Que é lá no segundo e no quarto quadrante. Tá? Essa tangente igual a mais ou menos 1 já andou caindo aí para nós. Tá? Então, a solução, x pertence aos reais, tal que x é π sobre 4 mais kπ, ou x é igual a 3π sobre 4 mais kπ, com o k pertencente aos inteiros. Barbadinha. Tá? Então, inscreva-se no canal, deixe o seu like, comentário, divulga para os colegas, né? Peço o pessoal se inscrever e comentar nossas aulas aí dando sugestões.